o vértice, o x do vértice, vou colocar aqui também. Tá vendo? Vértice. É menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, essas formulazinhas que nós iremos utilizar, ok? Então, para isso, nós iremos olhar a primeira função, nós iremos pegar só a expressão e igualar a zero. Mas antes eu vou separar quem que é o a, o b e o c. O meu a é 1, o b é 1 também, e o c, menos 6. Agora, eu vou fazer o delta aqui, né? Primeiro, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o 1, vezes o c, que vai ficar entre parênteses, menos 6. O delta aí será 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1 vezes menos 6 vai dar mais 24. Então, o delta aí será 25. 24 mais 1, 25. Então, já tem meu valor de delta aí. O meu x será menos o b, mais ou menos raiz de 25, que é o delta, sobre 2 vezes a, que é o 2 vezes 1. Agora, nós teremos menos 1, mais ou menos raiz de 25 dá 5, sobre 2 vezes 1, 2. Agora, nós teremos o nosso x', que eu vou pegar o valor positivo, né? Menos 1 mais 5, sobre 2. 5, tirei 1, eu fiquei com 4 positivo sobre 2. Então, meu x' será 4 dividido por 2, 2. O meu x duas linhas será menos 1, menos o 5. Os sinais são iguais, eu vou somar e repetir o sinal, menos 1 com menos 5. Se eu devo 5, devo agora 1 também, eu vou ficar devendo 6. Menos 6 sobre 2, que é igual a menos 3. Então, já tem as raízes aí, vou guardá-las. Agora, nós iremos fazer o nosso x do vértice, que está lá em cima, ó. Menos b sobre 2a, e o y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, meu x do vértice será menos 1 sobre 2 vezes 1. Então, eu terei menos 1 sobre 2. O meu x do vértice será 0,5. O meu y do vértice é igual a menos delta, né? Que o delta é 25, vai ficar menos 25 sobre 4 vezes 1. Então, meu y do vértice será 25, negativo sobre 4. Então, meu y do vértice será menos 6,25. Então, temos aí o meu vértice. E vamos desenhar agora a parábola. Aqui eu já fiz o plano cartesiano. Vou colocar aqui, ó, 2. A primeira raiz, onde a parábola vai cortar, né, o eixo x e o menos 3. A parábola vai passar por aí, nesses dois pontinhos. Agora, eu vou marcar o vértice. O x do vértice é igual a 0,5, negativo. Marquei ali. Agora, o meu y do vértice é menos 6, é mais ou menos. Aí, ó, eu não vou marcar exatamente, mas assim, só para vocês entenderem como que vai ficar essa parábola aí. Eu não estou usando nem a régua, é só mais ou menos que ficaria aí. O vértice aí é o ponto 6,25 negativo e mais acima está o 6. Por que eu coloquei o 6 aí também? Porque, olha só, agora eu já tenho a parábola pronta, porque esse ponto 6 negativo é o coeficiente 6, é onde a reta corta o eixo y, e as raízes onde corta o eixo x. Agora, o b. Então, a letra B
Para calcular a raiz, eu vou pegar, né, os x ao quadrado menos 8x e vou igualar a zero. Quando eu faço isso, eu vou descobrir as raízes. O meu coeficiente A é 1, o B é menos 8 e o C não tem aí, não aparece. Então, como ele não aparece, aí nós iremos colocar zero. Tem outra forma de resolver essa equaçãozinha aí, mas eu vou resolver pelo delta porque nós vamos precisar desse delta aí, tá? Então, o 64 menos, multiplicando tudo isso aí vira zero, né? Então, o nosso delta aí será 64. Agora, nós iremos utilizar, né, a fórmula de Bhaskara. Menos 8, menos 8, mais ou menos, raiz de 64. Sobre 2 vezes 1. Agora, nós teremos menos vezes menos, vai ficar mais 8, mais ou menos, raiz de 64, 8. 2 vezes 1, 2. O meu x', eu vou usar o valor positivo primeiro. 8 mais 8, dividido por 2. 8 mais 8, 16. Dividido por 2, meu x' será 8. O meu x duas linhas será 8 menos o 8. Sobre 2. 8 menos 8, 0 por 2. Então, meu x duas linhas, 0. Então, já temos aí as duas raízes. Precisamos agora fazer o x do vértice e o y do vértice. O x do vértice, menos b sobre 2a, ficará menos 8 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dará mais, né? Então, 8 ficará positivo. 8 dividido por 2, 4. X do vértice é igual a 4. Y do vértice, menos delta sobre 4a. Então, o delta aí é 64, vai ficar menos 64 sobre 4 vezes 1, que é igual a 64 sobre 4. Meu y do vértice será 16 negativo. Agora, nós já temos os dados e nós iremos desenhar agora o plano cartesiano e marcar aí o ponto 0 e 8, onde a parábola irá interceptar o eixo X. Agora, nós iremos marcar também o vértice da parábola, né? Então, aqui, mais ou menos, o vértice é 4 do x até o menos 16. Aí, você observa o C é o 0. Então, quer dizer que a parábola, uma raiz aí é 0, mas também coincide com o ponto C, onde a raiz vai passar, a parábola irá passar. É o ponto que intercepta, o ponto de interseção com o eixo Y é 0 e 0. As raízes e o vértice. Agora o C. Na questão C, para encontrar as raízes, nós iremos igualar o que eu circulei a 0. Assim, a gente consegue encontrar a raiz ou zero da função. Separando agora o A, que é 1, o B, 7 e o C, 12. Nós iremos calcular agora, primeiramente, o delta, né? Ficará 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Delta é igual a 7 ao quadrado, 49, menos 12 vezes 4, 48. Então, 49 menos 48, 1. Vamos lá no x. X é igual a menos 7, que é o B, mais ou menos raiz de 1, sobre 2 vezes 1.
x é igual, raiz de 1 é 1. Então, é menos 7 mais ou menos 1 sobre 2. X' ficará menos 7 mais o 1 sobre 2. 7 negativo com 1, nós teremos menos 6 sobre 2. Que é igual a 6 dividido por 2, 3, menos 3. X, duas linhas, será menos 7. Agora, eu vou pegar o valor menos 1. Nós teremos menos 8, né? Sobre 2, que será menos 4. Agora, nós iremos calcular o vértice. O vértice aí, então, nós teremos x do vértice, que é menos b, que é o 7, menos 7, sobre 2 vezes o a, que é 1. Menos 7 sobre 2 é igual a menos 3,5. Então, aí está o x do vértice. Agora, nós teremos o y do vértice, que é igual a menos o delta, que é 1, sobre 4 vezes 1. Então, ficará menos 1 sobre 4. Nossa resposta é 0,25, negativo. A partir daí, nós podemos desenhar o nosso plano cartesiano e marcar as raízes, menos 3 e menos 4, onde a parábola vai passar. Aí, eu vou marcar o menos 4 e o menos 3. O meu vértice é 3,5, aí no meio, e 0,25 bem aqui. Então, aqui que é o vértice dela. Então, ela vai descer e vai subir. Mas ela só vai encostar lá no y no ponto 12. No ponto 12, mas seria lá em cima. Então, o ponto de interseção seria 0 de x e 12 de y. Da mesma forma, iremos fazer com a questão D. Igualarei, né, essa expressãozinha aí a 0 para encontrar as raízes. Vou circular e nós iremos igualar a 0. Então, meu A aí ficará 1. O meu B, menos 13, e o meu C, igual a 9. O meu delta será menos 13 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9. Então, o 13 ao quadrado, 169, menos 36. Então, o delta aí será 133, que é um número que não tem raiz exata. Então, na hora que eu vou colocar aí dentro da minha fórmula de Bhaskara, eu preciso resolver essa raiz aí. Então, eu vou ensinar a vocês de resolver uma raiz quadrada de um número que não é exato, ok? Então, vou parar aqui, vai dar 13 mais ou menos esse aqui, que nós iremos fazer a conta aqui ao lado. Então, vamos lá. Raiz quadrada, vou anotar aí, de um número não exato. Nós iremos usar a seguinte fórmula para calcular esse número não exato, a raiz desse número. É a raiz desse número igual a esse número, é aproximadamente, tá? Esse número mais um quadrado perfeito antes dele, sobre 2 vezes a raiz quadrada desse número quadrado perfeito. Eu vou dar o exemplo aqui. Então, a raiz de 133 é aproximadamente, então, eu repito o n, que é 133, mais um quadrado perfeito é o 121, que é 11 vezes 11, 121. Então, 2 vezes raiz de 121.
Aí, agora, resolvendo aí, a gente consegue achar aproximadamente esse valor. Então, é 254, né? Somando os dois de cima, vezes 2 vezes 11, é aproximadamente 254 dividido por 22, porque 2 vezes 11, 22. Então, a raiz de 133 é aproximadamente 11,54. É aproximadamente. Então, é esse número que nós iremos utilizar. Dividido por 2. Então, meu x', eu vou usar 13 mais 11,542. Na verdade, nós teremos valores aproximados, né? Será 12,27, o x'. O meu x2' será 13 menos o 11, tipo, aproximadamente. 13 menos 11,54. Será 1,46 sobre 2. É igual a 0,73, aproximadamente. Agora, nós iremos calcular o vértice. O x do vértice primeiro, né? Que ficará menos 13 sobre 2 vezes 1. Menos com menos vai dar mais, ficará 13 sobre 2, que é igual a 6,5. Agora, o y do vértice menos o delta, que é 33, sobre 4 vezes 1. Menos 133 dividido por 4, nós teremos menos 33,25. Aí está o gráfico, né? Eu vou marcar aqui o ponto, as raízes, que é 0,73, e a outra é 12,27. Eu marquei 12 aí, pois é 12,27, muito pouquinho. O meu vértice aí será menos 33,5. O x do vértice é 6,5. E o ponto C, né? Lá na nossa função, que é o 9, é o item C. Ele é onde a parábola encosta no eixo Y. Agora, questão 3. Observando o gráfico de cada função abaixo, determine a concavidade da parábola, as raízes da função e indique se o vértice da parábola é ponto máximo, mínimo ou máximo da função. Então, ó, a concavidade ela está voltada para cima. Isso quer dizer que o A da minha função ele é positivo, ele é maior que zero. Então, a minha raiz aí é zero. O x' e x2' será zero. Então, o vértice aí vai coincidir com a raiz, no mesmo ponto, 0 de x, 0 de y. Então, ela terá um ponto mínimo, ela desce até um mínimo, depois ela sobe. Então, o vértice tem um ponto mínimo aí. Vou pôr aí x' e x2' é igual a zero. Então, ponto mínimo, aí ó, o mínimo.
Está aí. Agora, a letra B, nós temos essa parábola voltada para baixo. Ela sobe, mas depois ela desce. Então, ela está voltada para baixo, quer dizer que meu A é negativo, menor que zero. As raízes aí é menos 1 e menos 1 e 3 positivo. O vértice dessa parábola é essa partezinha aí, ó. 1 de x com 4 de y. É o ponto máximo. Ela sobe até o máximo, depois ela desce. As raízes. E esse aí é o vértice. Então, esse é o ponto do vértice. Certinho? Essa é uma questão do Enem, da Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Possui abóbadas parabólicas. A seta na figura 1 ilustra uma abóbada na entrada principal da capela. Na figura 2, fornece a vista frontal desta abóbada com medida hipotética simplificada de cálculo. Qual a medida da altura em metros localizada na figura 2? Então, vou traçar aqui o plano cartesiano e lá embaixo diz que do eixo de simetria dela até a ponta tem 5 metros. Então, eu vou colocá-la como se ela estivesse no centro do plano cartesiano, como se o vértice estivesse no eixo Y. Então, marquei as raízes menos 5 e 5. Ali também marca um retângulo. Então, para que serve esse retângulo aí? Esse ponto aí no retângulo vai nos ajudar a utilizar a forma fatorada da equação quadrática, da função quadrática, especificada no item anterior a esse exercício, que é y é igual a vezes x' menos x' vezes x menos x duas linhas. Então, eu vou pegar esse ponto 4 e 3 e as raízes. O meu y será 3 nesse ponto aí. Meu a eu preciso encontrá-lo. Então, meu x aqui é o 4. O meu x' eu tenho menos 5, né? E o 5, que é positivo. Em que ele ficará menos 5, né? O outro ficará positivo. Então, 3, que é igual a menos 1, vezes 4 vezes menos 5, vai dar 5 positivo. 4 mais 5. Então, aqui nós teremos 3 é igual a vezes menos 1 vezes 9. Dessa forma, teremos 3 igual a menos membros, teremos 9A é igual a menos 3. A é igual a menos 3 sobre 9. Daí, por 3, nós teremos menos 1. Agora, eu vou pegar esse A e vou jogar na mesma fórmula geral que nós usamos ali em cima. Y é igual a A. Eu quero saber a fórmula geral dela, né? Não, a equação aí. Então, eu vou usar o Y do vértice. Então, eu vou substituir esses itens. Que eu quero descobrir o y do vértice, que é a altura e aonde ela faz essa voltinha. Eu não tenho esse y. O a eu tenho, que é menos 1/3. Ficará, então, y do vértice é igual a menos 1/3 vezes o meu x. Quem que é o x do vértice? Ele é 0 aí, ó. O x do vértice é 0. Menos 5. 0 menos 5. Então, aqui ficará o y do vértice é igual a menos 1/3. Aqui, ó, menos o 5 vai ficar menos 5. Negativo, né? E aí, ficará 5 positivo.
Então, multiplicando 5 vezes menos 5, vai dar menos 25. Vezes menos 1 vai dar 25 sobre 3, positivo. Então, a letra correta aí é a alternativa D, 25 terços. É a altura dessa abóbada. A número 4 diz assim, no plano cartesiano, que é o grau quadrática, encontra a expressão, né, algébrica que define essa função, usando a forma fatorada da... Aqui eu vou usar o vértice dela, menos 1 e 4. Eu não sei qual que é o... Nós vamos descobrir o A para depois encontrar a forma fatorada. Então, vamos lá. O meu Y aí, né, vou colocar, o vértice é 4, é igual a menos 1, que é do ponto, né, que nós traçamos lá em cima. E nós iremos usar também as raízes, que é menos 3 e 1, ok? Então, ficará 4 igual a vezes menos 1, menos fórmula, x duas linhas é menos 3, vezes, quem que é o x que a gente está tratando aí? É o menos 1, menos o x. Então, vamos resolver isso para a gente encontrar o A. Então, vai ficar aí, ó, esse menos com menos vai ficar mais, eu tenho menos 1, mais 3, fecho parênteses, menos 1, menos 2. Agora, eu vou subtrair, né, desse 3 aí o 1. Então, vai ficar o quê? 2 positivo vezes 2. Vou multiplicar tudo. Então, 4 é igual a menos 4A. Multiplicando tudo, ficou negativo. Agora, eu vou trocar os membros, né? Ficará 4A, e vai ficar positivo, menos 4. O meu A aí ficará menos 4 dividido por 4. O meu A, então, é menos 1. Já me facilitou descobrir o 1, a letra A. Agora, nós iremos descobrir, né? Encontrar essa equação aí, essa forma fatorada, né? Essa expressão algébrica. E nós iremos utilizar o que aí? Substituir o A. Somente o A, a raiz e o x. Ok? Então, vamos lá. Então, meu y é igual a menos 1, meu a é 1, vezes, igualzinho eu fiz anteriormente. Porém, o x aí, eu não sei qual que é o x que eu vou usar. Como eu quero a expressão, eu não vou usar valor para esse x, somente para as raízes. Então, eu substituí somente as raízes aí, ok? X menos 3 ficou mais 3, x menos 1. Agora, eu vou multiplicar um por cada, né, ali dentro dos parênteses. Vai ficar x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 1, menos x. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 1, menos 3. O y agora será menos 1 vezes. Agora, eu vou juntar o que der para juntar aí. X ao quadrado. 3x com menos x vai dar 2x positivo. E agora, menos 3. Eu vou mudar o sinal de tudo que está ali dentro, com esse sinal de menos 1 aqui. Então, vai ficar menos x ao quadrado, menos 2x mais 3. Essa é a expressão que vai me dizer dessa primeira aí. E é interessante que o termo C é 3, e justamente onde a parábola intercepta o eixo Y. Na segunda, a gente vai observar que essa parábola está voltada para cima. Nós iremos também calculá-la, né? O A, e depois descobrir a expressão. Eu vou utilizar aí o vértice 3 e menos 9, né? Então, x', x duas linhas. Agora, o vértice 3 e menos 9. E o meu A aqui, como ela desce, mas depois ela sobe, eu sei que ele é maior que 0, mas eu não sei o valor desse A. Nós vamos calcular primeiramente o valor desse A para descobrir a expressão que representa essa função. Então, aquela fórmula, né, dada anteriormente, e aí, o y do vértice
menos 9, menos a primeira raiz é 0, menos a segunda raiz, que é 6. Então, menos 9 é igual a que multiplica 3 menos 0, 3, vezes 3 menos 6, menos 3. Vou multiplicar esses 3, 3 vezes menos 3, nós teremos menos 9A. Vou passar para o outro lado e o menos 9 para o outro lado. Então, 9A é igual a 9, A é igual a 9 dividido por 9. Que é igual a 1. Então, eu já descobri o meu A. Volto na mesma formulazinha, só que agora eu não vou utilizar o x, que eu quero a expressão geral. Então, eu vou usar só o x' e o x duas linhas, tá bom? Ou x1, x2, tanto faz. Eu vou apagar aqui e vou colocar linha em duas linhas, porque vocês já estão acostumados. Mas tanto faz, é a mesma coisa, né? Então, meu y é igual ao A, que é 1, que multiplica o x menos a primeira raiz, que é 0, vezes a segunda raiz, x menos a segunda raiz, que é 6. Então, y é igual a 1, que multiplica x menos 0, x. X menos 6, que é o segundo parênteses. Multiplica x vezes x ao quadrado, x vezes menos 6, menos 6x. Esse 1 aí não vai fazer nenhuma alteração. Vai continuar a mesma coisa, x menos 6x. E nós vamos observar aqui que o C é 0. Como esse C aqui é 0, a minha parábola lá, ela passa bem no ponto 0 da eixo Y, né? Então, ela não tem o termo C, mas isso ela nos mostra aí, ó, que ela passa bem em cima do 0 aí, que é o C, ok?